Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Game of Thrones Sistema Modelo de Cavaleiros. Capítulo 151. Eddard em conflito. Meu senhor, chegaram notícias do castelo de Servin. Lord Lyjon Tarran, o escolhido Sor Vortimer, Sor Joel e sua companhia cruzaram a ponte Volfool e chegarão a Winterfell em meio-dia, disse Mestre Lúthien, erguendo um pedaço de pergaminho enquanto batia à porta do escritório do senhor. Ele se dirigiu a Eddard Stark, que estava absorto na revisão de documentos. Lord Eddard assentiu ao ouvir isso, terminou rapidamente de assinar o documento em suas mãos e o entregou ao mordomo, Vion Pule, que estava por perto. Prepare o banquete de acordo com as especificações aqui descritas e instruiu. Vion Pule olhou para a lista no documento e franziu a testa ligeiramente. Meu senhor, isso não seria simples demais? Estas são as especificações formais do banquete para receber um lord, respondeu Eddard solenemente. Mas Lord Lyjon Tarran não é um lord qualquer. Ele também é o escolhido dos 7 deuses, Vion Pule o lembrou. A expressão de Eddard endureceu. Os deuses devem ser deixados para os deuses e o secular para o secular. Precisamos apenas cumprir nossas obrigações terrenas e não devemos interferir nos assuntos divinos. Sim, eu entendo, Vion Pule assentiu e se retirou. Há mais alguma coisa, Mestre Lúthien? Eddard virou-se para o mestre. A expressão de Mestre Lúthien ficou séria. Meu senhor, da última vez, Lord Tarran lutou por milhares de quilômetros para retomar o Fosso Cailin, garantindo a passagem segura do seu exército pelo gargalo. Agora ele viajou milhares de quilômetros novamente para escoltar um grupo de prisioneiros até a muralha. Para ser justo, você deveria sair do castelo para cumprimentá-lo pessoalmente. Lord Eddard ficou em silêncio por um momento antes de assentir. Entendo. Vou trocar de roupa e ir com Keter recebê-los nos portões do castelo. Mestre Lúthien, satisfeito com a resposta, não disse mais nada e foi embora. Depois de ficar sentado por um tempo, Lord Eddard se levantou e saiu da sala, indo em direção ao pátio onde Catelyn provavelmente estava brincando com as crianças naquele horário. Embora já tivesse tomado sua decisão, seus pensamentos estavam fixos em Lyjon. Lyjon o salvou de uma situação difícil ao recuperar o Fosso Cailin e desde então conquistou grandes feitos militares. Pelos relatos vívidos e cheios de elogios de Jon Umber, ficou claro que Lyjon era um guerreiro formidável, amado pelo povo. No entanto, apesar de sua bravura, Eddard nunca gostou dele. Lyjon se intrometeu em questões religiosas, tentando incitar conflitos durante o julgamento das Ilhas de Ferro. Ele também se apossou secretamente do saque que os Homens de Ferro haviam saqueado das terras ocidentais, um crime imperdoável. No entanto, apesar de saber de seus crimes, Robert decidiu perdoá-lo, elevando-o à condição de senhor e concedendo-lhe o Palácio de Verão. Foi uma afronta à justiça. O que Eddard mais detestava, no entanto, era a tendência de Lyjon de invocar o nome dos deuses. Rumores vindos do sul o pintavam como um salvador escolhido pelos 7, e até o irmão Shaile em Winterfell começara a acreditar em tais alegações. Pior ainda, sob a influência do irmão Shaile, a própria Catelyn começara a alimentar tais noções. Eddard respirou fundo, murmurando para si mesmo. Está tudo bem. Vai acabar em apenas um dia. Apenas um dia. Logo ele chegou ao pátio e viu Catelyn sentada no pequeno sótão, bordando ao lado das santas irmãs e criadas. Sansa sentou-se entre elas, observando com grande interesse. As irmãs a haviam ensinado bem, sua postura ereta e comportamento sereno já refletiam a graça de uma dama decente. À esquerda de Catelyn, Bran estava deitado em seu berço. Embora ainda um bebê, ele repetidamente tirava suas mãozinhas do cobertor, tentando alcançar algo invisível no ar, apenas para Catelyn enfiá-las de volta sob o cobertor. A Arya, com pouco mais de 1 ano, estava sentada em uma pequena cadeira alta à direita de Catelyn. Ela virou a cabeça com curiosidade, atraída pelos sons do pátio movimentado, como se algo emocionante estivesse acontecendo. Acenando com um pequeno garfo de madeira em suas mãozinhas, ela parecia imitar algum tipo de movimento. No pátio, sob a orientação do mestre de armas Rodrik, Robb lutava com seu irmão adotivo, Theon Greyjoy, usando espadas de madeira. Os dois jovens se moviam com entusiasmo, seus golpes e defesas espelhando os de guerreiros experientes. Theon estava em Winterfell havia quase 1 ano, adaptando-se gradualmente à vida na casa dos Stark. Ele e Robb se tornaram amigos rapidamente, era provável que se tornassem tão próximos quanto irmãos. Parado na entrada do pátio, Eddard absorveu a cena pacífica e harmoniosa à sua frente. Sentiu como se pudesse ficar ali para sempre, observando aquele momento tranquilo da vida familiar. Uma parte dele até desejava que aquilo nunca acabasse. Mas ele era um lorde, e seus deveres não lhe proporcionavam tais luxos. Não só havia sempre papelada para cuidar, como também havia pessoas que ele preferia não conhecer, mas que no entanto não conseguia evitar. Ned, você já terminou tudo? A voz de Catelyn o tirou de seus pensamentos. Ela havia sentido a presença dele, como se estivesse ligada a ele por um fio invisível. Desviando o olhar do bordado, ela o largou, levantou-se e caminhou em sua direção. Embora agora fosse mãe de 4 filhos, Catelyn não perderá nada de sua beleza. Outrora renomada como uma das grandes beldades das terras fluviais, ela só se tornará mais graciosa com o tempo. A maturidade realçara suas feições, tornando-a ainda mais cativante. MMM. Lord Eddard olhou para sua esposa com amor nos olhos, assentiu e então disse com alguma relutância. Você precisa ir comigo para cumprimentar alguém mais tarde.
Catelyn franziu a testa. Em sua opinião, era inapropriado que uma dama cumprimentasse alguém pessoalmente, a menos que o convidado fosse de status ou importância excepcional. É Lyjon Tarran, senhor de Summeral, declarou Eddard claramente. Então é o escolhido do senhor, disse Catelyn, compreendendo. Sua hesitação desapareceu, substituída por um brilho de expectativa em seus olhos. Eddard não pôde deixar de sentir uma pontada de desgosto diante da mudança na expressão dela. Embora ele pretendesse manter a saudação simples, envolvendo apenas ele, Catelyn, o mestre e alguns outros, ela claramente tinha planos diferentes. Para ela, eles representavam a dignidade tanto da casa Stark quanto da casa Tully. Lidar com o assunto de forma leviana seria vergonhoso aos olhos do Sul, particularmente da Campina. Como resultado, toda a família de Winterfell foi convocada, desde os mestres e intendentes até os cozinheiros e ferreiros. Até as crianças, Robb e Sansa foram incluídas. Assim como Catelyn estava ansiosa, Robb e Sansa estavam igualmente animados com a chegada de Lyjon. Nos últimos anos, as muitas lendas em torno do escolhido substituíram as antigas e assustadoras histórias contadas pela velha ama. O irmão Shaile também se tornará o contador de histórias favorito deles, pois era o único que podia compartilhar os últimos relatos dos feitos do escolhido. Agora que o escolhido em pessoa estava chegando, a excitação deles era sem limites. Robb vestiu a armadura de couro recém-confeccionada para ele pelo mestre coureiro, prendendo seu manto de pele de veado, há muito estimado, sobre os ombros. Sansa vestiu seu melhor vestido, determinada a parecer tão refinada quanto qualquer nobre dama do sul. Ao contrário deles, Theon se sentia inquieto. Chegou a pensar em fingir estar doente só para encontrar uma desculpa para se esconder. Embora um ano tivesse se passado, o julgamento permanecia vívido em sua mente. A imagem que mais se destacava era o capacete do cavaleiro banido aninhado nos braços de Lyjon, em particular o dragão feroz no topo do capacete. Aquele dragão havia se tornado um símbolo de sua memória do julgamento. Toda vez que ele sonhava, ele emergia, destruindo tudo em seu caminho. No topo das muralhas externas da cidade, Vorli, um homem de armas estacionado na torre de vigia, avistou um grupo emergindo do topo de uma colina distante ao longo da estrada do rei. Seus olhos aguçados de arqueiro rapidamente distinguiram os cavaleiros à frente. Eles carregavam estandartes altos, um com a borda vermelha e uma longa espada estampada, o outro dourado com uma rosa. Eles chegaram. Já chegaram, gritou Vorli do seu poleiro, debruçando-se sobre o corrimão. Ao ouvir seu chamado, a multidão reunida se posicionou no pátio de desfiles. Catelyn segurou o braço de Eddard e o puxou, relutante como ele estava, para a frente da fila. Droga! Vamos receber o rei? Murmurou Eddard, incapaz de conter a irritação enquanto olhava ao redor para o espetáculo. Na verdade, ele não era o único a se sentir assim. Quando Lyjon, seguindo os guardas de Winterfell que lideravam o caminho, finalmente chegou ao pátio de desfiles, até ele sentiu uma estranha sensação de déjà vu. Era como se o tempo tivesse voltado 10 anos, de volta à primeira visita do rei Robert a Winterfell. A única diferença era que os pequenos Starks ainda não tinham crescido. Quando Lyjon apareceu, até mesmo Eddard, que já havia lidado com ele antes, não pôde deixar de sentir um momento de admiração. Um cavalo de guerra, maior que qualquer corcel comum, trajando uma armadura reluzente, liderava a procissão. Em suas costas, sentava-se um cavaleiro alto envolto em armadura de dragão, portando 4 armas. Ao lado dele caminhava uma fera listrada de preto e branco, ainda maior que o cavalo de guerra. Embora o povo de Winterfell tivesse ouvido inúmeras histórias sobre Lyjon, o escolhido, nenhuma quantidade de histórias poderia prepará-los para a visão da lenda em carne e osso. Vê-lo pessoalmente, e as criaturas que o acompanhavam, deixou todos em silêncio espantados. Lord Eddard, faz 1 ano desde que nos encontramos pela última vez, mas você não mudou nada, disse Lyjon enquanto se aproximava da multidão reunida. Ele desmontou do cavalo e tomou a iniciativa de se curvar diante de Eddard Stark. Já faz 1 ano, Lord Lyjon, mas você parece o mesmo de sempre, respondeu Eddard antes de se virar para apresentar Lyjon à esposa, aos filhos e aos conselheiros. Ao contemplar o jovem senhor dos lobos e os 3 tolos que ainda não haviam crescido, Lyjon não pôde deixar de ficar impressionado. Arya, em particular, o lembrou de algo que Vilas dissera certa vez. Ele pensou no deus de muitas faces que aparecerá em Winterfell naquela época. Parecia que aquela presença estava à espera de Arya, que ainda nem havia nascido. Quando seu olhar pousou em Bran, ainda envolto em seus cobertores, ele se virou para a senhora Catelyn. Posso segurá-lo, senhora Catelyn? Claro, ela disse, assentindo rapidamente antes de entregar o bebê a ele. Lyjon embalou Bran nos braços, observando-o atentamente, tentando perceber se havia algo de extraordinário na criança. No entanto, apesar dos esforços, não viu nada de anormal. Nesse momento, Glory deu um passo à frente, posicionando-se atrás de Lyjon. A fera enorme abaixou a cabeça, espiando por cima do ombro para observar Bran. Sem hesitar, Lyjon voltou a olhar para Glory. Catelyn, parada ali perto, instintivamente ficou tensa ao ver a grande criatura tão perto de sua filha. Parecia querer dizer algo, mas antes que pudesse, Eddard colocou a mão em seu braço para confortá-la, silenciosamente instando-a a se calar. Lyjon, sem sentir nada de anormal, finalmente devolveu Bran a Catelyn. Ele murmurou algumas palavras de bênção e, com isso, a tensão na postura de Catelyn se dissipou. Um sorriso até surgiu em seu rosto. Posteriormente, Lyjon apresentou Vortimer e Joel ao povo de Winterfell.
Quando souberam que ambos eram mestres da esgrima da Campina, os guerreiros de Winterfell, liderados pelo mestre de armas Rodrik, ficaram ansiosos para treinar com eles. Os dois espadachins sulistas, por sua vez, acolheram a oportunidade, afirmando estarem igualmente interessados em testemunhar as habilidades de luta dos primeiros homens do norte. Após as apresentações, Lygion e sua comitiva foram conduzidos ao salão. A comida preparada anteriormente foi reaquecida e servida, e o banquete transcorreu sem problemas. No entanto, surgiu um problema. Havia muitos prisioneiros, e Winterfell simplesmente não tinha celas suficientes para abrigar todos eles. Deixe-os ficar no pátio, disse Joel entre mordidas na coxa de ganso assada, dirigindo-se ao guarda da cela que viera relatar o problema. Dê-lhes comida. Eles não vão fugir, e você não precisa se preocupar com eles causando problemas. Com Lygion aqui, esses criminosos cruéis não são diferentes dos crentes mais devotos. O irmão Shaile, o septão de Winterfell que estivera ouvindo, animou-se com curiosidade. Aconteceu alguma coisa na estrada? Então Joel começou a contar uma história, contando como os prisioneiros caíram em lágrimas durante a jornada, confessando seus pecados a Lygion antes de finalmente se tornarem crentes devotos. Enquanto Joel falava, septão Shaile ofegava repetidamente, espantado. Catelyn, uma das poucas pessoas profundamente religiosas no salão, ouvia com atenção absorta. Ela estava visivelmente comovida e, no final, expressou seu próprio desejo de se confessar a Lygion. Eddard, que estava por perto, enrijeceu-se ao ouvir as palavras dela. Sua expressão se obscureceu, o desgosto quase transpareceu em seu rosto, mas ele não disse nada para dissuadi-la. Após o banquete, Vortimer e os outros foram arrastados para o pátio de treinamento para uma competição amigável, tanto para testar suas habilidades quanto para ajudar na digestão da refeição. Enquanto isso, Lygion foi levado para o septo perto do grande salão pelos septões, com Lady Catelyn seguindo atrás, determinada a fazer sua confissão. Eddard, entregando seus filhos às santas irmãs e mestres, seguiu-o silenciosamente até o septo. Mas antes que ele pudesse entrar, Catelyn se virou e o expulsou, deixando claro que aquele não era um assunto para ele testemunhar. Septão Shaile e os outros septões também foram conduzidos para fora, deixando apenas Catelyn e Lygion sozinhos no espaço iluminado por velas. Assim que ficaram a sós, Catelyn começou sua confissão. Ela falou principalmente de assuntos triviais, embora algumas vezes tenha hesitado e mencionado o nome Jon. No entanto, ela rapidamente se desviou do assunto, talvez sentindo que tais assuntos eram pessoais demais, assuntos de família, não destinados aos ouvidos de um estranho. Mesmo assim, suas palavras forneceram a Lygion uma visão valiosa do que havia acontecido em Winterfell no ano passado. Por exemplo, ele havia previsto uma segunda onda de frio extremo, mas quando ela não veio como esperado, presumiu que estava errado. Mas na realidade não se enganou, o segundo desastre de fato aconteceu, embora apenas no norte. O intervalo entre a primeira e a segunda onda de frio foi de apenas 5 meses. Assim como antes, o frio repentino pegou todos de surpresa. Embora os senhores do norte tivessem feito alguns preparativos, ainda assim sofreram pesadas perdas. Muitos morreram congelados. Pior ainda, os clãs das montanhas próximas foram duramente atingidos pelo desastre. Com seu povo faminto e seus suprimentos esgotados, eles desceram das montanhas em grande número para atacar e saquear o norte. Embora esses invasores tenham sido eventualmente rechaçados pelos senhores do norte, eles deixaram um rastro de destruição em larga escala. Isso explicava por que tantas aldeias por onde Lygion e sua companhia passaram haviam sido abandonadas. Mesmo as que restaram estavam em estado de desolação. Levaria pelo menos 10 anos para que o norte se recuperasse totalmente. Embora Lygion tivesse muitas perguntas sobre o estado do norte, ele, como antes, não interrompeu. Simplesmente ouviu em silêncio. Capítulo 152. Brincando de feitiçaria. Após o anoitecer, Lygion não foi para a cama. Pegou a mochila contendo o ovo de dragão, saiu do quarto e desceu a escada externa dos aposentos de hóspedes com Glory, em direção ao bosque sagrado dentro do castelo. Encontrar o antigo represeiro no centro do bosque sagrado foi fácil. A magia que emanava dele era quase tão poderosa quanto a das 3 árvores sagradas de Jardim de Cima, tão impressionante que era impossível não notá-la. Quando Lygion chegou, alguém já estava lá. Uma criança pequena estava sentada à beira do Lago Negro ao lado do represeiro, vestida com um casaco de pele de animal mal ajustado e botas enormes. Como se tivesse pegado roupas de adulto e as tivesse vestido. Sua cabeça estava baixa e ele soluçava, aparentemente já estando ali há algum tempo. Lygion o ignorou, caminhando direto para o represeiro e sentando-se ao lado dele. Glory, no entanto, aproximou-se do rosto esculpido na árvore, cheirou-o e deitou-se ao lado de Lygion, parecendo completamente desinteressado. Era um contraste gritante com sua reação babada ao ver as 3 árvores sagradas em Jardim de Cima. Você é Lord Lygion? A criança, assustada a princípio, rapidamente o reconheceu ao ver Glory. Sim, Lygion confirmou com um aceno de cabeça e gesticulou em direção ao menino. Vá em frente e continue chorando. Não se incomode comigo. Eu não estou chorando. A criança imediatamente esfregou os olhos com a voz desafiadora. Só tem uma coisa nos meus olhos. HM respondeu Lygion, indiferente, e tirou o ovo de dragão da mochila, segurando-o nas mãos enquanto continuava a cuidar dele usando runas de dragão. Ao ver isso, a curiosidade da criança o dominou.
Ele se aproximou, arregalando os olhos ao ver o ovo de dragão. Uma canção que ouvirá de um bardo, aquela sobre o escolhido, o fantasma e o ovo de dragão lhe passou pela mente. Sua voz transbordava de surpresa quando perguntou: este é o ovo de dragão que Sor Duncan, o Alto, lhe deu depois que você salvou o fantasma sofredor em Sumeral? Sim, Ligion assentiu. Posso tocar? Perguntou a criança esperançosa. Não, respondeu Ligion categoricamente. A decepção da criança era evidente, mas sua atenção logo se voltou para Glória. Ele apontou para a fera e perguntou novamente: posso tocá-la? Não. Glória não gosta de ser tocada, disse Ligion. A presença da criança pareceu trazer à memória de Glória algumas lembranças desagradáveis de Jardim de Cima, e em resposta, a fera arreganhou os dentes em uma demonstração ameaçadora. A criança recuou, cambaleando para trás até cair no chão com um baque suave. Ligion o observou por um momento e de repente deu um sorriso irônico. Você não sabe de nada, Jon Snow. O garoto congelou olhando para ele. Você me conhece? Sim, eu conheço você, afirmou Ligion com um aceno de cabeça, e então perguntou: você odeia Lady Catelyn? Jon Snow ficou parado, perdido em pensamentos. Após uma longa pausa, balançou a cabeça levemente. Eu sei porque ela me odeia, mas não a culpo. Estou só, um pouco triste. Ligion sorriu. Você não precisa ficar triste. Sabia que antes do seu irmão se tornar famoso no norte, você já era um pouco famoso no sul? Os olhos de Jon se arregalaram. A expressão de Ligion ficou séria. Quando Lord Eddard o trouxe de volta do sul para Winterfell, causou um reboliço. Muitas pessoas especularam sobre sua ascendência porque aqueles que conheciam Lord Eddard sabiam que ele era um homem de integridade inabalável. Ele era casado com Lady Catelyn, um homem de princípios rígidos que jamais visitaria um bordel ou teria um caso. E como ele ousou trazê-lo de volta e reconhecê-lo como seu bastardo, mas nunca falou de sua mãe, as pessoas presumiram que ela devia ser alguém especial, alguém que já havia falecido. Jon respirou fundo. Sor Ligion, o senhor sabe quem é minha mãe? Ligion balançou a cabeça. Não, mas há um boato no sul há muito tempo. Você quer ouvir? Jon assentiu vigorosamente. Ligion começou a história. Após a Batalha da Torre da Alegria, Lord Eddard devolveu a espada de Lord Arthur Dayne, Alvorada, à casa Dayne em Starfall. Então, a Shara Dayne se jogou no mar da Torre da Espada Branca. A história conta que ela não suportou a dor de perder o irmão nas mãos de seu pai. Não muito tempo depois, você apareceu ao lado de Lord Eddard como seu bastardo. Jon processou as palavras com os pensamentos a mil, murmurou. Minha mãe era a Shara Dayne? No torneio de Arrinhal, alguns afirmam ter visto Lord Eddard dançando com a Shara Dayne. Isso levou à especulação de que você foi concebido naquela ocasião, continuou Ligion. Se isso fosse verdade, significaria que você é mais velho que Robb. Em circunstâncias normais, seu corpo deveria ter se desenvolvido mais rápido que o dele, mais alto, mais forte. Jon assentiu, sua mente repassando memórias. O que Ligion disse fazia sentido. Um ano antes, ele e Robb tinham a mesma força, mas agora ele estava visivelmente mais forte. Então Ligion fez outra revelação. Na verdade, muitas pessoas estão enganadas. Seu pai não é Lord Eddard. Jon ficou completamente arrasado. Tinha acabado de descobrir quem poderia ser sua mãe e agora, de repente, perderá o pai que sempre conhecera. Ligion continuou. Como eu disse, Lord Eddard era um dos homens mais honrados que já conheci, rigoroso, inabalável. Ele passou anos com nosso rei, conhecido por seus muitos escândalos, mas nunca houve um único rumor sobre o próprio Eddard. Um homem assim não teria se deitado com uma dama fora do casamento. Então, a verdade é que ele não poderia ter tido um caso com a Shara Dayne. Mas havia outra pessoa na casa Stark, alguém conhecido por seu charme, que esteve no torneio de Arrinhal e que teve contato com a Shara Dayne. Jon prendeu a respiração ao se dar conta. Você está dizendo que meu pai é meu tio, Brandon Stark? Sim, confirmou Ligion com um aceno de cabeça. Seu pai é Brandon Stark. E isso significa que você é o herdeiro legítimo de Winterfell. O peso de tudo aquilo era demais. Muita informação de uma só vez, muitas verdades e incertezas se chocando na mente de Jon. Ele ficou ali, atordoado, incapaz de compreender completamente. Sem dizer mais nada, ele se virou e deixou o bosque sagrado, voltando para sua residência perto dos estábulos. Precisava de tempo para pensar, processar, simplesmente respirar. Ligion observou a figura de Jon Snow se afastando, incapaz de reprimir um pequeno sorriso. Então, virando-se para a sombra sob as árvores não muito distantes, falou calmamente: Lord Eddard, o senhor não vai confortar seu filho? Da escuridão, Lord Eddard deu um passo à frente. Ele estava escondido por sua capa negra, misturando-se perfeitamente ao ambiente, tornando quase impossível para uma pessoa comum avistá-lo. Ao se aproximar, seu rosto estava pálido e sua expressão rígida. Lord Ligion, o senhor foi longe demais, enganando uma criança daquelas. Uma criança, ecoou Ligion com um tom indiferente. Aquele garoto é mais maduro do que você imagina. Ele encarou Eddard sem preocupação. Seu caráter é muito diferente do nosso rei, mas em alguns aspectos, você é muito parecido. Por exemplo, nosso rei simplesmente ignora bastardos, enquanto você, pelo menos, trouxe um de volta para Winterfell. Mas você não o tratou bem. A expressão de Eddard se obscureceu, sua raiva fervilhando logo abaixo da superfície. Eu não o tratei bem? Ele encarou Ligion, a voz carregada de fúria. Como ousa dizer uma coisa dessas? Ligion permaneceu calmo, observando-o. Então, em voz baixa, perguntou: posso perguntar, Lord Eddard, como Jon Snow chama?
Lord Eddard. Lord? Ou, pai. Eddard congelou, a raiva em seus olhos desaparecendo rapidamente. Uma sombra de tristeza a substituiu. No banquete de hoje, todos de Winterfell sentaram-se no salão principal, até os moços dos estábulos tinham um lugar à mesa. Mas Jon Snow? Ele teve que ficar do lado de fora. A voz de Lyonne era firme enquanto ele olhava para Eddard. É dessa gentileza que o senhor está falando, meu senhor? Catelyn, Eddard começou, como se quisesse oferecer uma explicação. Ah, então agora você coloca a culpa em uma mulher? O tom de Lyonne permaneceu baixo, mas havia uma aspereza inconfundível nele. Isso não parece o Lord Eddard que eu conheço. Ele sustentou o olhar de Eddard antes de perguntar. E diga-me, você realmente considera Lady Catelyn sua esposa? A expressão de Eddard endureceu. O que você quer dizer com isso? Sua voz ficou fria. Lyonne recostou-se em Glory, sem se incomodar com a mudança de comportamento de Eddard. Se você realmente a via como sua esposa, aquela que caminhará ao seu lado pelo resto da vida, aquela que compartilhará seu túmulo quando chegar a sua hora, então por que não consegue nem confiar um pouquinho nela? Eddard franziu a testa. Eu não confiei nela, perguntou com a confusão brilhando em seus olhos. Lyonne prosseguiu, descascando suas defesas como se fossem camadas de uma cebola. Você não confia nela o suficiente para compartilhar o maior segredo do seu coração. É por isso que nunca o contou à mulher que lhe deu 4 filhos. Um lampejo de pânico cruzou o rosto de Eddard, mas ele rapidamente o disfarçou, com a voz cuidadosamente comedida. Que segredo? Sr. Lyonne, do que está falando? Lyonne encontrou seu olhar e proferiu palavras que assombravam Eddard Stark havia anos. Ned, me prometa, Ned. Ao som daquelas palavras, Eddard cambaleou para trás como se tivesse sido atingido. Deu vários passos instáveis antes de suas pernas cederem. Fosse por ter perdido o equilíbrio ou tropeçado em uma raiz, caiu pesadamente no chão, com o rosto pálido de medo enquanto encarava Lyonne, a respiração curta e irregular. Você? Como você pôde? Eddard olhou para Lyonne em choque, seus pensamentos completamente desorganizados, incapaz de formar uma frase coerente. Lyonne observou o pânico nos olhos de Eddard Stark e disse, você quer me perguntar como eu sei desse grande segredo, não é? Eddard instintivamente assentiu. Deus está em todo lugar, respondeu Lyonne, oferecendo uma explicação que era mais religiosa do que lógica. Com isso, ele se levantou e cuidadosamente colocou o ovo de dragão restaurado de volta em sua mochila. Eddard permaneceu congelado no lugar, ainda perdido em seus próprios pensamentos. Lyonne olhou para ele e continuou, Lord Eddard, você sabe por que Lord Vilas tem enviado todos os prisioneiros condenados da Campina para a muralha para se tornarem patrulheiros da noite? Eddard piscou com os pensamentos em outro lugar. Sua mente estava consumida pela necessidade urgente de garantir que seu segredo não se espalhasse, então ele mal registrou o que Lyonne estava dizendo. Lyonne ignorou a distração de Eddard e continuou. Nos últimos 2 anos, Lord Vilas tem enviado centenas de condenados à morte para a muralha a cada poucos meses. A essa altura, o número total já deve estar na casa dos milhares. Nenhum Lorde jamais fez isso nos últimos séculos. Mesmo quando o Corvo de Sangue comandava a patrulha da noite, ele enviou apenas pouco mais de 100 homens. Você já se perguntou por que Lord Vilas está fazendo isso? Enquanto Lyonne falava, Eddard lentamente se concentrou, sua mente reunindo os fragmentos dispersos de seus pensamentos. Ele de fato notara um número crescente de recrutas da patrulha da noite vindos do sul ao longo dos anos, frequentemente os vendo passar por Winterfell, mas nunca encontraram uma resposta clara para o porquê. A expressão de Lyonne tornou-se solene. O inverno está chegando, Lord Eddard. O inverno está chegando. Eddard franziu a testa. Levou apenas um instante para perceber que Lyonne não estava simplesmente repetindo o lema de sua casa. Lord Eddard, continuou Lyonne, você é amigo e irmão de armas do rei Robert. Sua influência sobre sua graça é significativa. Você deveria usá-la. Seu olhar era firme. O fardo de guarnecer a muralha não deve recair apenas sobre a Campina. Você precisa convencer o rei Robert a decretar que todos os prisioneiros condenados dos 7 reinos sejam enviados para a muralha. Afinal, o inverno está chegando, e ninguém será poupado. O norte sofrerá um impacto. A expressão de Eddard endureceu. Sr. Lyonne, o que exatamente o senhor está insinuando? Lyonne não hesitou. Os caminhantes brancos são reais, Lord Eddard. Os olhos de Eddard se estreitaram. Por um longo momento ele simplesmente encarou Lyonne com uma expressão indecifrável, como se avaliasse se o homem à sua frente havia enlouquecido. Lyonne reconheceu a dúvida no olhar de Eddard e sabia que nenhuma palavra o convenceria. Não havia sentido em insistir no assunto. Ele se virou e deu alguns passos para trás antes de parar. Sem olhar para trás, disse, Lord Eddard, comparado à segurança deste mundo, seu segredo não tem importância. Portanto, não se preocupe, ele permanecerá em segredo. Não precisa temer que alguém o descubra. Com isso, ele levou Glory embora e desapareceu no bosque sagrado, deixando Eddard parado no lugar, imerso em pensamentos. Na manhã seguinte, após a contagem final, o grupo partiu conforme o planejado. Vortimer, tendo bebido demais na noite anterior, saiu para se aliviar e em vez de retornar ao seu quarto, adormeceu nos estábulos. Joel, por outro lado, passou a noite na cama de uma moça local. Quando finalmente foi embora, até deixou sua espada com ela. Lady Catelyn viera com os filhos para se despedir de Lyonne e seus companheiros, mas Lord Eddard estava notavelmente ausente.
Era evidente que ele ainda estava preocupado com os acontecimentos da noite anterior. Li Jion examinou a multidão, seus olhos pousando em Rob, que estava ao lado de Lady Catelyn, e em Jon, que permanecia no fundo, parcialmente escondido atrás dos outros. Ele acenou para que se aproximassem. Lady Catelyn franziu a testa, mas não disse nada. Quando os dois se aproximaram, Li Jion removeu as meias espadas de lâmina larga presas às suas costas e as entregou a Jon e Rob. Estas duas meias espadas estão comigo há muito tempo, disse ele. Mas raramente as uso. Para mim, elas têm sido mais ornamentais do que práticas e nisso, permaneceram armas ocultas. Eu as entrego a você agora, e espero que as ache úteis. Jon e Rob pegaram as espadas, incapazes de esconder sua excitação. Enquanto Li Jion prendia a última correia em seu cavalo, olhou para cima e notou Eddard Stark parado perto da janela do escritório, observando em silêncio. Ao encontrar seu olhar, Li Jion fez uma leve reverência antes de montar em seu cavalo e seguir à frente da procissão. Capítulo 153. Entrega do prisioneiro. Se eu algum dia voltar para este inferno, que eu nunca encontre uma mulher. Joel jurou isso pela 90ª vez, encolhido dentro de sua capa, agarrando suas bordas com força para bloquear o vento cortante que entrava pelas frestas. Como estava curvado, ele tinha pouco controle sobre seu cavalo, que simplesmente seguia o movimento do grupo. Não muito longe dele, Vortimer também estava enrolado firmemente em sua capa. Sua expressão era cansada, seu ânimo abatido e pela primeira vez, ele nem sequer reuniu energia para zombar das queixas de Joel. Em todas as fileiras, tanto prisioneiros quanto soldados se agasalhavam o máximo possível, com as cabeças baixas contra o vento implacável enquanto avançavam em um ritmo lento e cansativo. Apenas a dúzia de cavaleiros do norte que lideravam o caminho permaneceram relativamente ilesos. Acostumados ao frio intenso do norte, eles continuaram avançando com facilidade, cavalgando de um lado para o outro ao longo da coluna para garantir que ninguém tivesse ficado para trás ou se perdido. No entanto, por mais resistentes que fossem esses nortistas, até eles reagiram ao frio extremo, apertando as capas, movendo os dedos rígidos, curvando os ombros contra o vento. Apenas Li Jion pareceu completamente ileso. Vestido com uma armadura de aço completa, ele se movia como se o vento congelante não existisse. Nem um único floco de neve se agarrava a ele, nem o frio parecia tocar seu corpo. Nem mesmo o cavalo de guerra abaixo dele demonstrava qualquer sinal de desconforto. Isso se devia inteiramente às runas do dragão de gelo. Qualquer frio que se aproximasse dele era absorvido, sem exceção. Nesta terra de gelo e neve, as runas estavam em seu elemento. Em apenas alguns dias, elas acumularam mais energia fria do que ele havia acumulado nos últimos meses. Embora satisfeito com o rápido aumento de poder, Li Jion não se sentia à vontade. Se não conseguissem encontrar abrigo logo, muitos no grupo não sobreviveriam ao trecho final da jornada. Depois de deixar Winterfell, eles seguiram firmemente para o norte. O clima estava suportável no início, não quente certamente, mas tolerável. Menos de 3 dias depois, ao passarem por Wolfsword, uma onda de frio brutal desceu do norte. Pela manhã, a terra estava soterrada por gelo e neve. Mais de 10 pessoas morreram congeladas durante a noite. Li Jion presumiu que se tratasse de mais um desastre de frio extremo, mas o cavaleiro do norte que os guiava descartou a ideia. É apenas uma onda de frio normal, disse o homem. Um desastre de frio extremo seria muito pior. Depois de enterrar os mortos às pressas, o grupo seguiu em frente. A cada quilômetro, o vento uivava mais forte e a neve caía mais densa, quase engolindo a estrada por completo. A certa altura, eles quase se perderam. Felizmente, entre os soldados havia nortistas experientes que viajavam com frequência entre Winterfell e a muralha. Eles rapidamente localizaram pontos de referência familiares soterrados pela neve e guiaram o grupo de volta à Estrada do Rei. O conselho deles foi seguir em direção à Vila Toupeira. A tempestade diminuiria lá. Alguns sugeriram abrigar-se em Queescron, mas quem lá esteve sabia que o local estava abandonado há muito tempo. Haveria pouca proteção contra a tempestade e, embora pudesse servir para uma dúzia de pessoas, o grupo deles somava centenas. Se fossem para lá, muitos certamente morreriam congelados. Sem melhor escolha, eles continuaram para o norte, enfrentando o vento implacável. Cidade da Toupeira. É logo ali. Um batedor do norte emergiu do turbilhão de neve e gritou para o grupo. Ao ouvir essas palavras, aqueles que estavam à beira do colapso cerraram os dentes e seguiram em frente. Alguns não conseguiram avançar mais e caíram na neve, com os corpos fracos demais para se mover. Li Jion ordenou que os vagões de suprimentos fossem esvaziados, transferindo os caídos para eles e deixando os suprimentos descartados à beira da estrada, com marcações claras. Após a entrega em Vila Toupeira, a patrulha da noite poderia recuperá-los. Em pouco tempo, o tênue contorno de um assentamento de madeira surgiu em meio à tempestade. Os moradores, avisados com antecedência, haviam desocupado várias casas em preparação para a chegada. Ao entrarem na aldeia, o grupo foi conduzido a esses abrigos. Lá dentro, as lareiras já haviam sido acesas, enchendo os cômodos de calor. Aqueles que estavam à beira do colapso recuperaram rapidamente as forças. Embora alguns estivessem fracos demais para se recuperar, outros sucumbiram antes de chegarem a um lugar seguro. As casas eram claramente construídas com um propósito. Troncos formavam paredes grossas e sólidas, e os telhados, embora com vãos, eram resistentes o suficiente para impedir fugas. Correntes e cadeados pesados trancavam as portas.
À medida que o Sul começou a enviar um número crescente de prisioneiros para a patrulha da noite, tornou-se impraticável transportá-los diretamente para Castelo Negro. Vila Toupeira, sendo o assentamento mais próximo, tornou-se o ponto de transferência designado. Para facilitar isso, Castelo Negro até financiou a construção desses alojamentos seguros especificamente para a detenção de prisioneiros. Os aldeões não se opuseram ao acordo. Cada transporte de prisioneiros era acompanhado por soldados sulistas bem financiados, cujos gastos trouxeram prosperidade à cidade. E como não foram obrigados a pagar pelas novas instalações, não tinham motivos para se opor. Com os soldados e prisioneiros acomodados, Legion foi conduzido por um patrulheiro noturno até uma casa maior no extremo norte da vila. Vortimer e Joel já haviam entrado para se aquecer e completar a entrega formal dos prisioneiros aos homens da patrulha da noite. Legion, este é Coterpic, o intendente de Castelo Negro, e Alizer Thorne, uma patrulheira. Eles vieram da patrulha da noite para tomar conta dos prisioneiros, anunciou Joel. Seu ânimo havia retornado e, enquanto falava, pegou uma tigela de nabos cozidos do caldeirão ao lado e comeu com gosto. Lord Legion, os dois homens cumprimentaram, levantando-se brevemente. Legion assentiu em resposta antes de se sentar. Vortimer lhe entregou uma tigela de sopa quente, que ele aceitou com um aceno de agradecimento. Bebeu lentamente, deixando o calor se espalhar por seu corpo enquanto seu olhar percorria os dois patrulheiros da noite, em particular Alizer Thorne. Ele lembrou que no futuro, Coterpic se tornaria o comandante de Atalaia Leste do Mar e disputaria com Jon Snow a posição de Lorde Comandante, enquanto Alizer Thorne serviria como mestre de armas em Castelo Negro e mais tarde se tornaria um dos maiores obstáculos de Jon Snow. Lord Legion, há algo em nossas vestimentas que parece impróprio? Perguntou Alizer Thorne, erguendo uma sobrancelha ao perceber o olhar persistente de Legion. Não, respondeu Legion, balançando a cabeça. Ele inventou uma desculpa casual. É só a primeira vez que encontro a lendária patrulha da noite. Eu estava apenas curioso. Quase me esqueci, lembrou-se Coterpic de repente, levantando-se e remexendo na mochila ao lado. Tirou uma caixinha e entregou a Legion. Sr. Legion, aqui estão suas cartas. Minhas cartas? Legion franziu a testa, confuso, pegando a caixa e abrindo-a. Dentro, 3 pequenos tubos de cobre estavam cuidadosamente dispostos, usados para armazenar papel de carta. Os selos de cera em ambas as extremidades permaneciam intactos, ostentando o símbolo de Nimeria, a Senhora de Tumbleton. Com a desconfiança se instalando em sua mente, Legion abriu os tubos e cuidadosamente extraiu as cartas enroladas de dentro. Ele as leu atentamente. As cartas haviam sido escritas há meio mês. Embora fossem 3, todas transmitiam a mesma mensagem. Jon Bouver, o administrador que Legion nomeara para supervisionar o Porto Milagroso, renunciará a todos os seus cargos e retornará ao castelo da coroa negra da família Bouver para herdar o título e as terras da família. Por ora, a administração de Porto Milagroso havia sido passada para Whit Rovan, membro da casa Rovan e assistente de longa data de Jon Bouver. Rovan estivera ao lado de Jon desde os primeiros dias do renascimento de Tumbleton e conhecia profundamente seus negócios. Antes de partir, Jon o recomendou fortemente como substituto. Legion franziu a testa enquanto relia a mensagem e soltou uma risadinha baixa em tom de brincadeira. Há pouco tempo, enganei um Jon e agora perdi outro Jon completamente. É esse o meu castigo? O que houve? Aconteceu alguma coisa nas suas terras? Perguntou Vortimer, notando a expressão de Legion. Legion não respondeu. Em vez disso, entregou a carta a Vortimer. Vortimer examinou o conteúdo e soltou uma risada. Aquele pirralho do Jon tem uma sorte incrível, conseguiu um castelo e um título de senhor de graça. Livre? Legion perguntou, erguendo uma sobrancelha. Vortimer deu de ombros. Jon não ocupava um lugar alto na linha de sucessão. Ele sabia disso, e foi por isso que se tornou intendente da casa Tyrell e depois sucedeu você. Ele nunca esperou herdar nada, mas fosse por sorte ou infortúnio de seu antecessor, aqueles à sua frente morreram em batalha ou partiram para se tornarem mestres e de repente, ele era o primeiro na linha. Quando saí de Jardim de Cima, ouvi dizer que Lord Bouver havia adoecido gravemente. Imaginei que não demoraria muito para que o castelo da Coroa Negra tivesse um novo mestre. Parece que eu estava certo. Legion suspirou com a sorte inesperada de Jon, mas a ideia da construção em andamento de Miracle Harbor apagou qualquer alegria que pudesse ter sentido. São boas notícias para ele, admitiu, mas não para mim. Perdi a pessoa mais familiarizada com as operações de Miracle Harbor. Embora Whit Rovan seja competente, ele não tem a autoridade de Jon. Haverá complicações, e a construção do porto inevitavelmente desacelerará. A Casa Bouver de quem você está falando. Você quer dizer a Casa Bouver do Castelo da Coroa Negra? Alizer Thorne interrompeu de repente. Sim, Vortimer assentiu. A expressão de Alizer Thorne permaneceu neutra enquanto ele comentava. Tem um colega patrulheiro da Casa Bouver. O nome dele é Jack Bouver. Vortimer foi pego de surpresa e não soube como responder imediatamente. A Casa Bouver era uma família bem estabelecida na Campina, e entre a linhagem principal e seus ramos, havia mais de 100 indivíduos com o sobrenome Bouver. A qual ramo Jack Bouver pertencia, ninguém sabia. Antes que a atmosfera se tornasse estranha, Legion quebrou o silêncio. Sr. Alizer, como patrulheiro, você deve patrulhar frequentemente o norte da muralha, correto? Sim, meu senhor, Alizer assentiu. Legion pousou sua tigela de sopa quente e perguntou. Você pode me falar sobre a Terra do Inverno Eterno? Preciso estar preparado.
Prepare-se. Vortimer imediatamente percebeu a implicação nas palavras de Legion e se virou para ele. Legion, você está planejando ir para a Terra do Inverno Eterno? Joel, que estava totalmente absorto em sua refeição, parou e olhou surpreso para Legion. Legion assentiu, mas não revelou a verdade por trás de sua decisão. Em vez disso, deu uma desculpa simples. Seria uma pena vir até aqui e não dar uma olhada além da muralha. Você está louco? O que há para ver naquele lugar maldito? Exclamou Joel. Com todo respeito, Lord Joel está certo, concordou Alizer com uma amargura inconfundível em seu tom. Ao norte da muralha, não há nada além de gelo, neve e selvagens malditos. Não é um lugar que vale a pena visitar. Legion não se deu ao trabalho de explicar mais. Em vez disso, declarou claramente: não importa. Decidi fazer isso quando parti de Tumbleton. Então, virando-se para Cotterpick e Alizer Thorne, perguntou: quando vocês retornarão a Castelo Negro? Não por enquanto, respondeu Cotterpick, balançando a cabeça. Esta tempestade provavelmente durará dias. Até que ela passe, ficaremos aqui. Assim que passar, distribuiremos os prisioneiros de acordo. Não retornaremos a Castelo Negro até que os comandantes da Torre Sombria e de Atalaia Leste do Mar tenham levado seu povo. Nesse caso, irei sozinho. Legion não disse mais nada sobre o assunto. Virou-se para Vortimer e Joel e instruiu: depois que a tempestade passar, levem os homens de volta sozinhos. Não esperem por mim. HM. Vortimer não tentou dissuadi-lo, mas simplesmente respondeu brevemente: tenha cuidado. Joel, no entanto, bufou: você não precisa se preocupar com ele. Até os patrulheiros da Patrulha da Noite conseguem atravessar a Terra do Inverno Eterno. Com as habilidades dele, o que poderia acontecer com ele? Na verdade, você deveria se preocupar com as tribos selvagens. Se ele as encontrar, elas é que estarão em apuros. Legion não via sentido em perder mais tempo. A carta de Nimeria só aumentara sua urgência? Ele precisava encontrar a trombeta do inverno o mais rápido possível e retornar às suas terras para lidar com quaisquer problemas que pudessem surgir agora que John Bulwer havia partido. Ele se levantou, abraçou Vortimer e Joel em despedida antes de seguir em direção à porta. Ao estender a mão para a trava, Alizer falou de repente: Lord Legion, é melhor não usar sua armadura além da muralha. Esse aço frio vai te transformar em gelo na Terra do Inverno Eterno. Em vez disso, você deveria vestir peles quentes. Legion sorriu e respondeu: não se preocupe. Com as bênçãos do Sete, o frio não me atingirá. Com isso, ele saiu para a neve. Conduzindo o ébano para fora do estábulo, Legion montou em seu cavalo e cavalgou para o norte, em direção a Castelo Negro. Glória, que estava brincando por perto, notou sua partida e correu para se juntar a ele. Ao contrário do calor sufocante do sul, Glória parecia prosperar no norte. Os ventos gelados e a neve espessa não a afetavam em nada. Ela corria pela neve com facilidade, exalando uma sensação de euforia que Legion podia sentir através do vínculo mental entre eles. A pura alegria transmitida a ele elevava seu próprio ânimo. Por meio-dia, ele seguiu em frente pela neve espessa, abrindo caminho por uma floresta densa. Então, ao emergir das árvores, o vento e a neve diminuíram repentinamente antes de desaparecerem completamente. Com a tempestade não mais obstruindo sua visão, Legion olhou para frente e lá estava o muro. Um monólito imponente e congelado, com centenas de metros de altura, estendendo-se infinitamente até o horizonte de ambos os lados. Seu tamanho fazia tudo ao seu redor parecer pequeno. Erguia-se como uma sentinela imóvel, protegendo a terra abaixo dos ventos do norte e da neve. Ao longe, sob a barreira de gelo, um castelo de madeira e pedra repousava contra a base da muralha. Sua forma escura e desgastada contrastava fortemente com o gelo azul prateado cintilante, assemelhando-se a uma cicatriz negra em sua superfície. Legion, no entanto, prestou pouca atenção à visão em si. Seu foco estava inteiramente na magia que irradiava da muralha, a maneira como pulsava pela estrutura maciça, a maneira como interagia com as runas de dragão dentro dele e com a espada larga do cavaleiro banido. Capítulo 154. Mestre Aemon. Ao sair da Vila Toupeira, Legion já sentia a runa se transformando. Não que a runa tivesse se transformado em outro tipo de poder, mas sim que o poder contido nela estava começando a reviver de alguma forma. Ele lembrou que a muralha continha magia não só impedia a aproximação de dragões, como também restaurava aqueles que possuíam magia ao seu estado original quando seus poderes eram reacendidos. Melisandre havia mencionado algo semelhante, dizendo que sua magia havia revivido rapidamente enquanto ela estava na muralha. Naquele momento, Legion não via mais a muralha como uma mera barreira colossal de gelo e neve. Em vez disso, ele a percebia como uma estrutura tecida com inúmeras runas mágicas, irradiando um brilho infinito de luz mística. A visão era espetacular. Segundo a lenda, o muro foi construído por Brandon, o construtor, mas agora, diante dessa imensa construção mágica, Legion tinha certeza de que, a menos que Brandon fosse um deus, ele nunca poderia ter construído tal muro sozinho. No entanto, havia uma clara conexão entre esta muralha imponente e a torre alta de Vila Velha. Pelas densas runas mágicas esculpidas na muralha, Legion reconheceu algumas das mesmas marcas que vira outrora na superfície da torre alta. Era evidente que os construtores da torre alta haviam se inspirado na magia da muralha. Desviando o olhar, Legion voltou a se concentrar em sua situação atual.
Não havia dúvida de que as circunstâncias agora estavam a seu favor. À medida que o poder das runas do dragão continuava a reviver, seu domínio da esgrima dos cavaleiros banidos também melhoraria. Se essa progressão continuasse, ele poderia até atingir o nível de força que um cavaleiro banido deveria possuir. Isso, sem dúvida, tornaria sua jornada para a Terra do Inverno Eterno muito mais tranquila. Em pouco tempo, Ligion chegou aos portões do Castelo Negro, na base da muralha. Um guarda parado na ponte gritou: "Quem está aí?" Ao avistá-lo, Ligion respondeu: "Sou Sor Ligion Tarran de Sumeral, aqui em nome de Lord Tyrell de Jardim de Cima para visitar a patrulha da noite em Castelo Negro." "Um lorde?" O guarda hesitou. "Espere. Meu lorde, por favor, espere aqui. Abrirei o portão depois de confirmar sua identidade." Embora o guarda claramente nunca tivesse ouvido falar do nome de Ligion, ele ainda falou com cuidado, tomando cuidado para não ofender alguém que tivesse um título nobre. Ligion esperou no portão por um momento antes de ouvir passos apressados se aproximando do outro lado. Era evidente que várias pessoas estavam correndo. Quando o portão se abriu, um velho emergiu calvo, com um rosto que lembrava o de Jorah Mormont. Um corvo pousou em seu ombro, e um grupo de patrulheiros da noite o seguiu. O velho hesitou um pouco ao ver Ligion, notando que ele carregava apenas 2 espadas. Embora o cavaleiro à sua frente usasse uma viseira com elmo de dragão, uma armadura magnífica e montasse um cavalo de guerra muito mais alto do que um corcel comum, sinais de uma pessoa de grande status, ainda havia uma dúvida persistente. Era de conhecimento geral que Ligion carregava 4 espadas, mas este homem portava apenas 2. Contudo, a incerteza do velho desapareceu rapidamente, pois mais do que o número de espadas, a glória que brilhava atrás de Ligion era um símbolo muito maior de sua identidade. "Bem-vindo ao Castelo Negro, senhor escolhido", o velho o cumprimentou, dirigindo-se a Ligion não por seu título nobre, mas por um nome que era conhecido por todos. "É um prazer conhecê-lo, Lord Jeor Mormont", respondeu Ligion enquanto desmontava e se aproximava do Lorde Comandante. "Você me conhece?" Jeor Mormont perguntou com um toque de surpresa. "De certa forma", respondeu Ligion com um leve sorriso antes de perguntar: "E onde está o Lorde Comandante Corgile?" A expressão de Jeor Mormont tornou-se solene. "O senhor comandante faleceu há 10 dias. Eu sou o recém-eleito comandante em chefe." Ligion fez uma pausa e depois riu baixinho. "Não sei se devo oferecer minhas condolências ou meus parabéns." Um homem de meia idade com cabelos grisalhos parado ao lado de Mormont deu de ombros. "Melhor dizer parabéns. Sair deste inferno, mesmo que isso signifique ser carregado, ainda é algo que vale a pena comemorar. Sem mencionar que antes de o senhor comandante morrer, ele acabou com nosso último barril de cerveja. Aposto que a cerveja ainda está na barriga dele, sem ser digerida. Quem sabe? Talvez esteja fermentando novamente, ficando ainda mais saborosa." "Calha a boca, Ed." Jeor Mormont disparou, lançando ao homem um olhar exasperado antes de se virar para Ligion. "Este é meu intendente, Ed Dizon Tolete." Ligion olhou para o homem, um de seus personagens favoritos dos romances que lera em sua vida passada, e cumprimentou-o com um aceno de cabeça. "É um prazer conhecê-lo, Lord Ed." Ed balançou a cabeça. "Não, não. Meu senhor, o senhor entendeu errado. Eu não sou um senhor, apenas um humilde servo que lava as roupas íntimas do comandante em chefe." Preocupado que Ed pudesse dizer algo ainda mais absurdo, Jeor Mormont rapidamente apresentou os outros patrulheiros da noite que o acompanhavam antes de levar Ligion para o Castelo Negro. Naquele momento, todos os membros da patrulha da noite de folga em Castelo Negro emergiram de seus alojamentos, atraídos pela curiosidade. Olharam para Ligion, uma figura lendária dos mais prestigiados 7 reinos, com os olhos cheios de admiração. Ao contemplarem sua armadura requintada, suas armas finamente trabalhadas e seu imponente cavalo de guerra, seu espanto aumentou. Mas foi quando viram glória que exclamações de admiração percorreram Castelo Negro, e o choque ficou evidente em seus rostos. Jeor Mormont conduziu Ligion à Torre do Rei, a residência reservada aos dignitários visitantes. Na base da torre, havia estábulos especiais para cuidar dos cavalos dos convidados. Dentro da sala de reuniões da torre, depois de trocar algumas breves gentilezas, Ligion foi direto ao ponto sobre o propósito de sua visita. "Ir além da muralha não é uma boa ideia", comentou Jeor Mormont, visivelmente surpreso. A Terra do Inverno Eterno era há muito tempo sinônimo de morte e frio implacável. Nenhum membro responsável da patrulha da noite iria para lá de bom grado, a menos que o dever exigisse. Agora, um homem do sul se voluntariava para atravessar a muralha. A ideia surpreendeu e intrigou os patrulheiros da noite reunidos, incluindo o próprio velho urso. Ligion explicou: "Sempre quis conhecer a Terra do Inverno Eterno, mas nunca tive a oportunidade de ir além da muralha. Desta vez, como estou aqui em uma escolta de prisioneiros, finalmente posso realizar esse desejo. Se eu perder essa chance, não sei quando ou se retornarei à muralha." Jeor Mormont refletiu sobre as palavras de Ligion por um instante, depois se virou para Ed, que estava ao seu lado. "Quanto tempo até a próxima patrulha dos guardas florestais?" 7 dias, respondeu Ed. "A patrulha da noite enviará uma patrulha de patrulheiros para o norte em 7 dias para coletar informações sobre os selvagens", disse Jeor Mormont. "Sor Ligion, você pode viajar com ele, será mais seguro." Sim, Ligion assentiu. "No entanto, se necessário, posso me separar do grupo e agir sozinho."
As sobrancelhas de Jeor Mormon se ergueram ligeiramente ao ouvir isso, mas rapidamente entendeu o que estava acontecendo. Ele observou Ligion com o escrutínio renovado antes de perguntar: Lord Ligion, você tem alguma tarefa a cumprir na Terra do Inverno Eterno? Ligion apenas deu um leve sorriso e não respondeu. Em vez disso, mudou de assunto. Posso falar com o Mestre Aemon? A expressão de Jeor Mormon tornou-se cautelosa. Por que você quer ver o Mestre Aemon? Seu conhecimento pode ser útil para mim, respondeu Ligion calmamente. Jeor Mormon estudou por um instante e então assentiu. Nesse caso, venha comigo. Antes de partir, ele instruiu Ed e os outros a prepararem os quartos de hóspedes na torre acendendo a lareira, separando os itens essenciais e garantindo que tudo estivesse em ordem. Em seguida, conduziu Ligion pessoalmente pelo pátio até a fortaleza de madeira na outra extremidade. Eles subiram as escadas até o segundo andar, parando na última porta do corredor. Jeor Mormon bateu. Mestre Aemon já se recolheu para dormir? Entre. Você sabe que ainda não é hora de dormir, respondeu uma voz profunda lá de dentro. Jeor Mormon empurrou a porta e levou Ligion para dentro. A sala não era grande. Estantes de livros cobriam as paredes, repletas de volumes desgastados pelo uso frequente. Devido ao risco de incêndio representado pelos livros, não havia lareira. Em vez disso, um pequeno braseiro estava ao lado da escrivaninha do Mestre Aemon, com um calor fraco e escasso. A janela da sala estava ligeiramente entreaberta para ventilar a fumaça, permitindo que o pouco calor que o braseiro proporcionava escapasse para o ar frio. Mestre Aemon estava sentado em sua cadeira, imóvel como uma estátua de cera, com o rosto desprovido de vida. Seus olhos, desfocados e vazios, refletiam sua cegueira, mas seus ouvidos estavam aguçados, atentos a cada som. Ouço passos desconhecidos, disse ele com a voz firme. Pesados e firmes. Também ouço o rangido de uma armadura de aço se movendo. Nenhum homem que tenha suportado o frio do norte usaria uma armadura de metal a menos que tivesse algum meio especial de se manter aquecido. Embora sua visão já tivesse se apagado há muito tempo, Mestre Aemon identificou a presença de Ligion com certeza. Você deve ser o senhor escolhido. Por favor, me chame de Ligion. Mestre Aemon, respondeu Ligion, curvando-se em sinal de respeito, embora soubesse que o velho não conseguia ver o gesto. Mestre Aemon inclinou levemente a cabeça e então se virou para Jeor Mormon. Comandante, deixe-nos conversar. Faz muito tempo desde a última vez que falei com um jovem. Jeor Mormon assentiu e saiu silenciosamente da sala. Ligion, o que há atrás a um velho como eu? Mestre Aemon perguntou assim que ouviu a porta se fechar. Vim vê-lo por 2 motivos, respondeu Ligion. O primeiro é para perguntar se a casa Targaryen já teve sucesso na incubação artificial de ovos de dragão. Um ovo de dragão? Mestre Aemon ficou momentaneamente atordoado. Mas então algo pareceu se encaixar em sua mente, e sua expressão mudou para espanto. A canção do escolhido, o fantasma e o ovo de dragão, é verdade. Você realmente adquiriu um ovo de dragão. Na verdade, eu inventei a canção, admitiu Ligion, tirando o ovo de dragão da mochila e colocando-o perto da mão do Mestre Aemon. Mas tudo nela é verdade. Eu revivi o fogo nas ruínas de Sumeral, redimi os fantasmas presos lá por décadas e no final, obtive este ovo de dragão. A mão do Mestre Aemon tremeu levemente ao tocá-la na superfície única do ovo. Seus dedos traçaram seus contornos com a reverência de um homem perdido em memórias profundas. Em voz baixa, ele murmurou: Aegon. Aegon. Naquele momento, Mestre Aemon pareceu retornar ao passado. Ligion não o perturbou, mas permaneceu em silêncio, esperando. Depois de algum tempo, Mestre Aemon se despertou de suas memórias, retirando lentamente a mão do ovo. Virou-se para Ligion com uma expressão solene, porém sincera. Não posso dizer com certeza se suas palavras são verdadeiras ou falsas, mas escolho acreditar nelas. Obrigado, por libertá-los do sofrimento eterno. Obrigado. Ligion devolveu o ovo de dragão à mochila. Sumeral é minha terra, disse ele simplesmente. Esse era meu dever. Mestre Aemon suspirou. Infelizmente não posso ajudá-lo com sua primeira pergunta, admitiu. Após a morte do último dragão, a casa Targaryen tentou todos os métodos possíveis para chocar os ovos restantes, mas nenhum teve sucesso. Se tivesse havido sucesso, Aegon não teria recorrido a um método tão perigoso, e não teria havido tragédia em Sumeral. Enquanto ele falava, um lampejo de hesitação cruzou seu rosto, como se houvesse algo mais que ele quisesse dizer, mas não tivesse certeza se era apropriado. Ligion não o pressionou, mas esperou pacientemente. Após uma longa pausa, Mestre Aemon suspirou novamente. Não tenho certeza se contar isso o colocará em perigo. Mestre Aemon, eu decidirei por mim mesmo quais perigos estou disposto a enfrentar, respondeu Ligion calmamente. Mestre Aemon assentiu levemente antes de continuar. Pelo que eu sei, há registros de incubação de dragões em Valíria. Mas Valíria já pereceu. Ligion franziu a testa. Sim, Mestre Aemon reconheceu. Valíria de fato pereceu, mas os registros não desaparecem necessariamente com a queda de uma civilização. Ele mergulhou em pensamentos antes de continuar. Quando eu era jovem, vi um livro na Fortaleza Vermelha que nossos ancestrais trouxeram de Valíria. Dizia que os senhores dos dragões de Valíria às vezes pegavam ovos abandonados por suas mães e os chocavam artificialmente. Sempre que conseguiam, registravam o método em duras placas de pedra negra para preservação. Valíria pode ter desaparecido, mas aquelas lajes, elas ainda podem resistir. Ligion absorveu suas palavras.
Então, você está dizendo que registros de incubação de dragões ainda podem existir nas ruínas de Valíria? Sim, confirmou Mestre Aemon. As ruínas de Valíria são o lugar mais provável para encontrar tal conhecimento. Ele hesitou brevemente antes de acrescentar. No entanto, há 2 outros lugares onde essas placas negras também podem ser encontradas. Quais são os 2 lugares? Perguntou Ligion. O primeiro é Coor, disse Mestre Aemon. Acredita-se que alguns sobreviventes valirianos tenham fugido para lá após a perdição. Como resultado, Coor herdou muitas técnicas de forjamento valirianas e outros conhecimentos. É possível que eles também tenham preservado placas negras valirianas. Ligion assentiu pensativamente, lembrando-se de que a armadura para seu cavaleiro banido ainda não estava pronta. Se Coor tivesse vestígios de artesanato valiriano, talvez valesse a pena uma visita. O outro lugar, continuou Mestre Aemon, é Ashai. A expressão de Ligion mudou ligeiramente ao ouvir esse nome. No livro que li, explicou Mestre Aemon, está registrado que feiticeiros de Ashai viajaram para Valíria especificamente para documentar o conhecimento inscrito nas placas negras. Mesmo após a perdição, Ashai continuou a coletar ovos de dragão, e acredito que eles devem ter registros de como chocá-los. Ligion ficou parado, processando as palavras do velho mestre. Então, de repente, algo lhe veio à mente, seu sonho profético nas terras acidentadas dos primeiros homens. Será que a figura vaga apontando para o leixo o estava levando em direção a Ashai? Afinal, Ashai era o lugar mais oriental do mundo conhecido. Capítulo 155. O dilema da patrulha da noite. Eu também não sei nada sobre Ashai. Você terá que descobrir essa informação sozinho. Mestre Aemon só conseguia balançar a cabeça diante das perguntas sobre Ashai. Sem respostas para oferecer, ele voltou sua atenção para Ligion. O que mais você deseja saber? A trombeta do inverno, disse Ligion sem hesitar. Meu propósito ao viajar para a terra do inverno eterno é encontrar a trombeta e trazê-la para o sul da muralha. Se as lendas forem verdadeiras e a trombeta do inverno tiver o poder de derrubar a muralha, então ela não deve ser deixada perto dela. O sul deve ser seu local de descanso final. Mestre Aemon ficou em silêncio por um longo momento antes de finalmente falar. Sr. Ligion, sua pergunta me faz sentir como se tivesse sido transportado de volta milhares de anos. Por que você acredita na existência da trombeta do inverno? Porque a própria muralha existe, respondeu Ligion solenemente. Você acredita que uma estrutura como a muralha poderia ter sido construída por mãos humanas? Não apenas na era bárbara dos primeiros homens. Mesmo hoje, com todos os povos dos 7 reinos trabalhando juntos, seria totalmente impossível construir algo tão grandioso. Se a muralha, que os humanos não poderiam ter construído, está diante de nós, então por que a trombeta do inverno também não deveria existir? Mestre Aemon ficou em silêncio, imerso em pensamentos antes de perguntar. Então você também acredita nessas lendas antigas? Nas histórias dos caminhantes brancos? Sim, admitiu Ligion sem hesitar. As pessoas no sul acreditam que a muralha existe para manter os selvagens à distância, mas isso só acontece porque nunca a viram. Se tivessem visto, saberiam que tal estrutura nunca foi construída para defesa contra os homens. Uma barreira tão maciça, tão imponente, só algo não humano exigiria uma defesa tão extraordinária. Os caminhantes brancos das histórias antigas devem ser o verdadeiro inimigo que a muralha deveria conter. É por isso que Lord Vilas continua enviando prisioneiros para repor as fileiras da patrulha da noite, disse Mestre Aemon em voz baixa. Ligion assentiu. O Lord Vilas viu pessoalmente, os caminhantes brancos estão se reunindo no norte congelado, e sua líder é uma mulher. Suspeito que ela seja a esposa do lendário Rei da Noite. Ele viu com os próprios olhos? Mestre Aemon perguntou, intrigado. Ligion explicou, alguém o levou voando para além da muralha para o norte congelado. O vidente verde? Apesar da resposta vaga de Ligion, Mestre Aemon compreendeu a implicação imediatamente. Mergulhou em profunda contemplação, o rosto tomado pela reflexão. Após um longo silêncio, finalmente falou. Lembro-me de um livro que mencionava a trombeta do inverno. Dizendo isso, ele estendeu a mão, procurando uma corda ao lado da cadeira. Assim que a encontrou, deu um puxão firme. Poucos momentos depois, um patrulheiro noturno bateu à porta e entrou. Mestre, o que deseja? Vá até a biblioteca e me traga um livro chamado Diário de Viagens do Patrulheiro Rorschach, instruiu Mestre Aemon. O vigia assentiu e saiu da sala. Mestre Aemon riu baixinho, balançando a cabeça. Que dia incrível! Nunca pensei que me tornaria parte de uma lenda. Com um sorriso ele estendeu a mão debaixo da mesa, tirou uma garrafa de vinho e procurou uma taça. Ligion deu um passo à frente, colocando a taça de vinho na mesa ao lado da mão do Mestre Aemon e servindo-lhe uma bebida. Mestre Aemon esvaziou o copo como se fosse água e se virou para Ligion. Você não quer beber? Não, eu nunca bebo, respondeu Ligion simplesmente. É um bom hábito, Mestre Aemon assentiu em aprovação. Após um breve silêncio, acrescentou, Lord Ligion, enquanto esperamos que o livro seja encontrado, pode me contar o que aconteceu em Sumeral? Ligion o encarou. Tem certeza de que quer ouvir? Não se preocupe, disse Mestre Aemon com um sorriso fraco. Já vivi o suficiente, vi e ouvi o suficiente para saber que consigo suportar. Percebendo a certeza na expressão do velho mestre, Ligion não tentou dissuadi-lo. Em vez disso, relatou o que acontecerá nas ruínas de Sumeral, embora tenha feito algumas pequenas alterações. Ao descrever a visão de Aegon V e Sor Duncan, o Alto, sendo esmagados pelos escombros, a expressão do Mestre Aemon tornou-se triste.
Seu rosto, normalmente tão sereno, carregava o peso da dor. Ele pegou a garrafa, pretendendo se servir de outra taça, mas depois de uma breve hesitação, colocou-a de volta na mesa com um suspiro pesado. Aegon adorava ouvir histórias da rainha Alysanne cavalgando asa prateada pelos 7 reinos, levando justiça por onde passasse, murmurou Mestre Aemon. Ele disse uma vez que também cavalgaria um dragão e viajaria pelo reino. Ele nunca abandonou seus antigos ideais, nem mesmo no fim. Naquele momento, passos se aproximaram do lado de fora. O patrulheiro da noite que havia partido retornou carregando um livro. Sem dizer uma palavra, colocou-o sobre a mesa do Mestre Aemon. Joe, pode ir, disse Mestre Aemon, pegando a garrafa de vinho inacabada da mesa e entregando-a ao patrulheiro da noite. Pegue esta garrafa e beba. Não preciso mais dela. O vigia da noite aceitou alegremente a garrafa e saiu do quarto, fechando a porta delicadamente atrás de si. Mestre Aemon acendeu a luz da mesa ao máximo, abriu o livro e se inclinou sobre as páginas, lendo rapidamente. Seus olhos percorreram 1 ou 2 linhas de cada vez, procurando o que precisava antes de virar para a próxima página. Depois de virar várias dezenas de páginas, seu ritmo diminuiu. Começou a ler com mais atenção e depois de algumas páginas, voltou e releu certas linhas. Um sorriso se espalhou por seu rosto. Eu me lembro, murmurou. Você já encontrou? Ligion perguntou. Sim, respondeu Mestre Aemon, virando o livro de cabeça para baixo sobre a mesa e apontando para a página aberta para Ligion ver. Nos últimos 2 anos, Ligion vinha estudando línguas e escrita. Descobrira uma capacidade excepcional para aprender línguas, muito além do que jamais fora capaz. Por isso, dedicou-se a aprender vários dialetos da língua comum, bem como Dothraki, Alto Valeriano, Baixo Valeriano e qualquer outra língua que julgasse útil no futuro, tudo sob a orientação de Malora. Malora, por sua vez, gostava de ensinar idiomas a Ligion, fascinada pela rapidez com que ele os aprendia. Ele geralmente dominava a leitura, a escrita e a fala de um novo idioma em apenas 1 ou 2 meses. Ansiosa para testar seus limites, ela continuou a desafiá-lo com novas variações linguísticas. Atualmente, o autor do livro utiliza uma variante da língua comum, comumente encontrada no norte, que inclui preposições únicas intercaladas ao longo de cada frase. Para quem não conhece o dialeto, o texto seria difícil de decifrar, mas para alguém com bom conhecimento, essas preposições específicas facilitaram a identificação dos pontos-chave, acelerando assim a compreensão. A página inteira se resumia a 2 detalhes cruciais. Primeiro, um patrulheiro chamado Rorschach e seus companheiros descobriram a verdadeira tumba de Joramun, o rei para lá da muralha da Era do Mito, e recuperaram a trombeta do inverno de dentro dela. Em segundo lugar, quando retornaram à muralha, foram emboscados por caminhantes brancos. Eles lutaram para voltar e, por fim, armaram uma emboscada no punho dos primeiros homens, onde conseguiram matar seus perseguidores. Mas no final todos pereceram. Antes de sua morte, Rorschach enterrou seus companheiros caídos no canto do dedo indicador do punho dos primeiros homens e selou a trombeta do inverno ao lado deles. A expressão de Ligion ficou confusa quando ele terminou de ler. Em termos de conteúdo, o relato parecia plausível. Mencionava o punho dos primeiros homens, em consonância com seu próprio conhecimento, e até especificava o local exato do sepultamento, poupando-lhe o trabalho de procurar sem rumo. Mas o problema era que esta página, ou talvez o livro inteiro, estava cheia de contradições. Mestre Aemon pareceu notar a confusão de Ligion e perguntou: há algo que você não entende? Precisa que eu explique? Mestre, quem escreveu este livro? Perguntou Ligion. Mestre Aemon explicou. Você não consegue entender o título? O autor original foi o patrulheiro Rorschach, e um mestre posterior o reescreveu com base no diário de Rorschach. Ligion franziu a testa. O texto afirma que todos os patrulheiros morreram no punho dos primeiros homens, incluindo o próprio Rorschach. Se isso for verdade, como ele poderia ter enterrado seus companheiros lá e ainda assim ter deixado este livro para trás? Mestre Aemon hesitou por um instante. Pode ter sido um erro cometido por alguém que registrou o relato mais tarde. Na verdade, Rorschach não morreu em batalha. Isso só torna a situação mais questionável, retrucou Ligion, balançando a cabeça. Se Rorschach sobreviveu, por que ele enterraria a trombeta do inverno no punho dos primeiros homens em vez de trazê-la de volta? Mestre Aemon ficou sem palavras. Quando lera o livro antes, não o examinara tão atentamente. Mas agora, ouvindo o raciocínio de Ligion, percebeu que havia de fato contradições. Recordando cuidadosamente todo o conteúdo do livro, descobriu que, embora a primeira metade parecesse sólida, a segunda, a partir dos eventos no punho dos primeiros homens, tornava-se cada vez mais confusa. Anteriormente ele presumia que as inconsistências decorriam de erros cometidos por escribas posteriores, mas agora começava a suspeitar que os problemas estavam presentes desde o início. Mestre Aemon, existe uma cópia original deste livro? Ligion perguntou novamente. Mestre Aemon pensou por um momento antes de responder. Pode haver, mas você terá que procurar na biblioteca. Ligion riu baixinho. Que bom. Vou ficar aqui 7 dias, então posso usar esse tempo para ler. A patrulha da noite deve ter muitos livros antigos que não se encontram em nenhum outro lugar. Você não vai se decepcionar, Mestre Aemon assegurou-lhe com um aceno de cabeça.
Então tocou um sino, chamando seu assistente e instruindo-o a guiar Legion até a biblioteca. Nos dias seguintes, Legion passou a maior parte do tempo na biblioteca, folheando a vasta coleção de livros reunida pela Patrulha da Noite ao longo dos anos. O velho urso acabou decidindo transferir os aposentos de Legion para a própria biblioteca, facilitando a continuidade de suas pesquisas. A biblioteca da Patrulha da Noite consistia principalmente de diários pessoais de antigos membros, registros que se mostraram inestimáveis para Legion, que estava se preparando para viajar para a Terra do Inverno Eterno. A expedição mais distante documentada à Terra do Inverno Eterno chegou a Tem, o ponto mais ao norte das Montanhas Presas de Gelo, perto da nascente do rio Água de Leite. Essa região abrangia quase toda a Terra além da muralha que havia sido explorada. No entanto, a maioria desses diários estava repleta de detalhes pessoais banais de seus autores, com poucas informações verdadeiramente úteis. Por isso, Legion os leu rapidamente, terminando todos os diários em apenas 2 dias. Em termos de conhecimento escrito sobre as terras além da muralha, ele agora poderia rivalizar até mesmo com os patrulheiros mais experientes. Após completar os diários, ele voltou sua atenção para livros muito mais antigos, incluindo um volume de runas escritas pelos primeiros homens em uma língua antiga. Este livro em particular era diferente de tudo o que ele já havia encontrado. Não era feito de pergaminho ou couro, mas sim de um metal semelhante ao bronze, com sua superfície gravada com runas intrincadas. Apesar de ter milhares de anos, o livro brilhava como se fosse novo em folha. Legion chegou a suspeitar que pudesse conter alguma forma de magia. No entanto, nem ele nem Glory conseguiram detectar quaisquer propriedades mágicas nele. Percebendo sua raridade e a falta de alguém estudando ativamente a antiga língua dos primeiros homens na muralha, Legion perguntou ao velho urso se ele estaria disposto a vendê-la para que pudesse levá-la de volta a Malora para pesquisa. Inicialmente, o velho urso relutou em se desfazer de um artefato tão valioso, mas quando Legion anunciou o preço, ele hesitou. A Patrulha da Noite precisava desesperadamente de fundos. Em tempos anteriores, quando seus números eram menores, a patrulha conseguia se sustentar com os recursos do Dom. No entanto, com o fluxo de criminosos e párias enviados para a muralha, sua situação financeira se tornou precária. O Lorde Comandante anterior chegou a pedir dinheiro emprestado aos Stark apenas para cobrir as despesas diárias, mas tal solução era insustentável. Agora, com mais 700 recrutas se juntando à Patrulha da Noite, os custos dispararam novamente. O tesouro estava criticamente baixo e uma injeção urgente de fundos era necessária para evitar novas crises. A oferta de Legion era simplesmente generosa demais para ser recusada. No entanto, apesar de ver o péssimo estado das finanças da Patrulha da Noite, Legion não tinha uma solução clara. A patrulha possuía recursos valiosos, itens raros e madeira de alta qualidade indisponíveis no sul, mas o desafio logístico era imenso. A muralha ficava simplesmente muito longe do território de Legion. Estabelecer uma rota comercial com a muralha e transportar suas mercadorias para o sul poderia gerar lucro, mas o tempo necessário para sua frota fazer uma única viagem ao norte era equivalente a completar 3 ou 4 travessias do Mar Estreito, onde o comércio era muito mais lucrativo. O retorno do investimento simplesmente não justificava o esforço, deixando-o impotente diante da situação financeira da guarda. Quanto a impedir Vilas de enviar mais prisioneiros para a muralha, isso era impossível. Mesmo que Vilas concordasse, a própria Patrulha da Noite resistiria. Com o aumento de efetivo, eles finalmente haviam chegado a um ponto em que não seriam constantemente levados ao limite. O aumento em número havia reduzido os perigos de patrulhar além da muralha, e eles não tinham nenhum desejo de retornar aos dias de medo e vulnerabilidade constantes. Na verdade, eles esperavam ainda mais recrutas, não menos. Enquanto isso, os lordes dos 7 reinos jamais permitiriam que a Patrulha da Noite recusasse prisioneiros. Independentemente da tradição, a muralha era simplesmente a maneira mais conveniente de se livrar de indivíduos problemáticos que não podiam ser executados, mas também não podiam ser autorizados a vagar livremente. Isso por si só garantia que o fluxo de condenados para a muralha continuasse indefinidamente. Como resultado, a crise financeira da patrulha chegou a um beco sem saída. Se uma solução não fosse encontrada logo, a agitação interna poderia eclodir entre as fileiras. O velho urso estava totalmente ciente disso, mas havia pouco que ele pudesse fazer. Legion, no entanto, havia proposto uma ideia: expansão. Se não podiam ir para o sul, por que não ir para o norte? Ele sugeriu a construção de um novo castelo na Floresta Assombrada, a região mais próxima além da muralha. Estabelecer um posto avançado permanente ali permitiria à Patrulha da Noite reivindicar e explorar seus vastos recursos naturais, garantindo um suprimento constante de madeira e outros materiais valiosos pelos próximos anos. O velho urso não respondeu à proposta de Legion, deixando claro que não estava levando a ideia a sério. Talvez, quando o desespero finalmente se instalasse, ele se lembrasse da sugestão de Legion. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.